Olá pessoal, tudo bem? Todo mundo tem me perguntado o que são os copinhos que sempre aparecem nas minhas filmagens, nos meus bonsais, né? Que são esses copinhos aqui, ó, com adubo. E aí me perguntaram qual é a função de colocar o adubo nesses copinhos. E eu vou explanar aqui para vocês que são N situações. Vamos lá. Primeiro, na minha última viagem, o que eu percebi? Eu percebi que os hotéis estão colocando todo o café da manhã em potinhos como esse. Então, assim, esses potinhos aqui às vezes servem para colocar leite ninho, Nescau, outros maiores o pessoal coloca fruta. E, assim, está gerando uma grande quantidade de lixo, uma grande quantidade de plástico. E realmente eu pensando em como resolver essa situação, em como usar esse lixo de alguma forma, eu cheguei nesses porta-adubos que, além de ecologicamente correto, além de ajudar aí a tirar um pouco do plástico da natureza, ele tem uma função muito específica e uma função muito usual, né? Vamos lá. Isso daqui, ó, mostrar para vocês. Eu tenho aqui um pote de um granulado, né, de liberação lenta. Ou seja, esse adubo aqui, esse NPK, é um NPK 17277 de liberação lenta, tá? Ele é um pote de 9 meses de liberação, ou seja, você coloca ele na terra, a tendência é que ele dure 9 meses liberando NPK aos pouquinhos. Só que nós sabemos que esses granulados, ele tem o seguinte problema. Se você enterra ele, esse material que é feito para liberar aos pouquinhos, ele tende a consumir mais rápido. E ao invés de liberar durante 9 meses, ele consumiu o adubo mais rápido e temos aí o risco de queimar as raízes também por essa liberação lenta sair de maneira um pouquinho fora do comum. Então, o que o pessoal aconselha muito? Colocar ele por cima da terra, por cima do substrato. Só que colocando ele por cima do substrato, nós temos dois efeitos aí que acaba perdendo também o adubo. Primeiro deles, quando a gente molha o vaso, tende a essas bolinhas caírem fora do vaso. E aí a gente acaba perdendo um pouquinho do adubo, que não é baratinho, né? E a outra coisa é pela evaporação, ou seja, se ele fica por cima do substrato, ele além de liberar o NPK pela água que é molhado ali, ele também libera pela evaporação. Então a gente também tem aí uma perda do NPK. Então, o que fazer para aproveitar esse NPK 100%? O que eu faço? Eu pego copinhos como esse, eu tenho de 50 ml, tenho de 100 ml e tenho de 30 ml, depende do tamanho do vaso. E é muito simples, pessoal. Coloca aí o adubo no copinho, coloca a tampinha já furada, fecha bem e coloca por cima do vaso. Só isso. Então, toda vez que você for regar a planta, a água vai entrar por esses furinhos, vai passar pelo adubo, pelo cote e vai sair aqui por baixo. E a água, ela vai alimentar a planta com esses nutrientes. Lembrando, pessoal, que planta não come adubo, tá? Esse adubo não precisa estar na terra. A planta, ela não come esse adubo. A planta, ela bebe água simplesmente. Então, toda vez que ela bebe água, ela vai beber uma água com os nutrientes que passaram por aqui. E de maneira gradual, realmente durando os 9 meses que o produto promete. Outra coisa, por ele ficar em cima da terra e ter a tampinha, a evaporação dele, ela vai bater aqui na tampinha, vai servir como um efeito estufa e vai voltar para ele os nutrientes. Então, assim, a perda de nutriente é muito menor. Por quê? Nós conseguimos realmente fazer com que ele dure aí 9 meses em cima da terra. Lembrando, isso daqui é o NPK 17277 e para ele funcionar bem, eu uso ele junto com o adubo orgânico, tá?
O adubo orgânico que fornece os micronutrientes necessários para acelerar o processo do NPK. Lembrando que a planta não precisa só do NPK, né? Tem vários minerais aí, enxofre, cobre, várias coisas que a planta também precisa, e a adição desse material orgânico é muito bom. Então o que acontece? Eu coloco esse potinho junto com um potinho também furado, tá? Esse daqui não tá furado só para não fazer sujeira, mas os dois furados da mesma forma. Coloco os dois lado a lado na terra, no substrato em cima do vaso e pronto. Somente isso. E toda vez que eu rego, eu tenho tanto os micronutrientes quanto o NPK de forma correta, sem o risco de adubar demais, sem o risco de matar a planta por excesso de adubo, sem o risco de deixar a planta morrer por falta de adubo. Nós conseguimos balancear pelo tamanho do vaso e o tamanho do copinho a quantidade exata que essa planta precisa pelos 9 meses ali que vão ficar com esse adubo aqui. Tá? E outra coisa, vamos supor que você precise trocar de vaso, trocar o substrato, mudar a planta de certa forma de lugar, né, de vaso ou de recipiente. É muito mais fácil você tirar a planta, trocar, tirar o adubo, deixar do lado e depois voltar ele de volta. Você não perde a sua adubação, que muitas vezes acontece quando você troca o seu substrato. Normalmente você troca o seu substrato, aquele adubo que tinha ali, você perde tudo. Bom, eu aqui, como eu furo bastante, como eu faço para furar essas tampinhas? Eu uso esse ferro de solda aqui, ó, tá? Ele bem quente, então eu só vou furando numa superfície aqui, né, de pedra. É muito simples, faço os furos nele, tá vendo? Também de maneira muito rápida. Aí, no copinho é a mesma coisa, tá? O copinho é a mesma coisa, só um pouquinho mais fininho, então vou com mais cuidado. Eu costumo fazer menos furo no fundo do que na tampa, porque eu quero que entre mais água do que saia, eu quero que a água demore um pouquinho mais para sair. Esse daqui, ó, que é um pouquinho mais grosso, eu furo pelo lado de dentro, tá? Por que pelo lado de dentro? Porque aquela rebarbinha ali, ó, fica pelo lado de dentro. E o acabamento por fora fica um pouquinho melhor. Esse daqui ficou feio, ficou torto, mas tá bom. E a tampinha dele é a mesma coisa, tá? A tampinha dele eu furo aqui. A única diferença desse de 30 ml, que o que acontece? Quando eu fecho ele, eu deixo ele... Deixa eu fechar ele aqui. Eu deixo ele... Deixa, tá ruim de fechar. Tá, eu deixo ele de cabeça para baixo no vasinho, tá? Os outros não. Os outros eu deixo ele nessa posição mesmo, porque essa tampinha ela tem um degrauzinho que ajuda a encher de água, que ajuda a entrar mais água dentro do copinho. Esse daqui eu deixo ele de cabeça para baixo. Pessoal, é isso. Além do adubo ser muito eficiente, além de fazer um bem assim, gigantesco para a planta, ele se torna mais barato pelo fato de você não se preocupar durante 9 meses com sua planta. Você pode adubar ele e deixar por 9 meses. Eu normalmente deixo os 9 meses, depois eu troco por um organomineral, deixo esse organomineral por 3 meses e aí volto com essa adubação. Ou seja, minha manutenção de adubo é pelo menos aí 2 vezes por ano apenas. Tá? Isso facilita muito o manejo das plantas. Outra coisa que me ajudou muito, os passarinhos. Esses cortes aqui, essas bolinhas, às vezes você deixa ele no vaso e os passarinhos confundem com sementes, com comida e comem, e isso faz muito mal para o passarinho, tá? E também o gato. Eu tenho gato aqui em casa, eu tenho plantas que o gato gostava de subir, de cavocar, de dormir em cima, de fazer buraco, de fazer sujeira dentro do vaso. E com esses vasinhos em cima do substrato ali no vaso, acaba que espanta também os gatos. Bom, pessoal, é isso. Quem curtiu o vídeo aí, deixa um joinha aí para nós, curte o vídeo, segue nós aí no canal,
que além de mostrar como fazer esse corta-adubo, eu vou estar mostrando para vocês também uma maneira muito fácil de você melhorar a qualidade, o aproveitamento desses adubos após o uso deles. Vai ser muito legal. Um grande abraço aí, até o próximo vídeo.